Fala galera, mais um dia por aqui, falando com vocês e hoje trazendo um assunto muito legal. Sempre aqui o assunto é muito legal, vocês percebem, né? Mas hoje eu vou falar de um assunto legal no sentido de que, cara, ele está muito conectado com aquilo que eu costumo sempre dizer. Tem um jargão meu que é o inadimplente, na sua grande maioria, não é o picareta. E ele é um cara no momento fragilizado, ele precisa de ajuda. Cara, isso seria uma teoria, e para a gente mostrar que não é só uma teoria, a gente vai ver isso na prática através de um processo de monitoria de speech analytics com muita inteligência artificial. São duas matérias que eu recebi do meu amigo lá, meu xará Edu, que vai conversar comigo aqui. Mas antes, roda a vinheta. Muito bom. Então, como eu falei, nós vamos conversar hoje sobre esse assunto interessante que vai falar e mostrar um pouco como é que o inadimplente se comporta nas ligações. Para isso, eu vou chamar aqui meu xará, grande amigo Eduardo Ribeiro. Edu, prazer de novo receber você aqui no meu canal, cara. Como é que você tá? Tudo bem, Tamba? O prazer é meu, sempre bom falar aqui, bater, tabelando com o Tambellini aqui, sempre é um prazer, é muito aprendizado, muita troca aqui, muito bacana. Que legal, cara, que legal. Ô, Edu, conta um pouco de você aí, da Évolo, para quem ainda não conhece você e a Évolo. Vamos lá. Não, bacana. A Évolo, eu sou um dos fundadores da Évolo, um projeto que a gente começou em 2019, com diversos projetos. Hoje a Évolo é uma especialista em analisar interações, conversas, né, dos consumidores com as empresas e transformar isso em insight, informação, em scores e inteligência. Hoje as empresas colocam o cliente no centro do alvo, né, o famoso customer centric, mas quando a gente fala, beleza, por que que seu cliente não está pagando, por que que ele não está comprando, por que que ele está insatisfeito, muitas pessoas não têm o data-driven, né? E realmente capturar esse sentimento, capturar a necessidade do cliente, o que ele está pedindo de tendência, de produto. Então, a Évolo veio para preencher essa lacuna aí. E na era da inteligência artificial generativa, a gente conseguiu escalar bastante a profundidade de análise. Muito bom. Bom, e eu vou deixar aí o contato da Évolo. A Évolo é um grande parceiro, não é meu partner atual, mas patrocinou meu segundo livro. Então, estou aí sempre. O Edu é um cara super parceiro. Vou deixar o contato dele e da Évolo na descrição desse vídeo. E vou deixar também as duas matérias que são a base dessa nossa conversa de hoje. A primeira saiu lá no Valor Invest com o seguinte título: maioria dos devedores quer quitar dívidas, mas ansiedade e burocracia dificultam acordo, diz o estudo. E o outro, que saiu na Veja Negócios, com o título Ansiedade e Vergonha. Estudo revela estado emocional dos inadimplentes. Edu, pô, cara, quando eu li, falei, cara, que legal, que importante, e não só importante para a gente conhecer, mas para a gente tomar uma ação, né, cara? E eu acho que a nossa missão aqui não é só ouvir a matéria, ficar deprimido, eu nunca esqueço. O Juan fez um vídeo comigo aqui e falou, cara, tá todo mundo deprimido. Não, não pode ficar deprimido. Nós estamos aqui para fazer o melhor da nossa ação, da a nossa contribuição. Que me conta aí, esse estudo da Évolo, cara, foi fantástico, e vocês, como você mesmo descreveu, o objetivo da Évolo é entender as interações, e aí hoje, com a inteligência artificial, existe essa questão de eu entender o sentimento. Fala um pouquinho disso para mim. Não, legal. Então, hoje a gente resolveu fazer essa pesquisa muito assim. Você, como especialista e um dos papas no tema, né, de cobrança,
a gente tem muito aí KPIs, a gente analisa muito qualidade da negociação, script, roteiro, e a gente trouxe um aspecto que é pouco explorado, que é do lado do devedor, a emoção. E a gente tem estudado já faz uns 2, 3 anos, que eu vou contar um pouco mais aqui, que a forma, a empatia, a aproximação da forma que você faz a cobrança, ela é muito correlacionada com a promessa de pagamento, e muito. Então, a gente resolveu, com as tecnologias atuais, estudar um pouco do ciclo da emoção da cobrança, né? Então, o que eu chamei aqui internamente da curva emocional da cobrança. Isso é um tema novo, a curva emocional da cobrança. E a gente tem aí um hub de informação que hoje a gente está conectado, mais ou menos, tá, entre escritórios de cobrança e contact center, a mais de 90 empresas que mandam, os call centers, os escritórios, né, que mandam informações dos meus clientes, que são desde telco, bancos, financeiras, indústrias, seguros. Então, você tem uma gama para entender de fato os inadimplentes. A gente está falando aí de um volume de uns 5 milhões de interações. Então, a gente consegue ter bastante dados, um hub bastante importante para estudar essas emoções. Então, foi um pouquinho desse insight que a gente teve, né, de como contribuir, dado que a gente tem esse data lake, que a gente tem essas tecnologias, entender um pouco mais. Legal. Um espaço para nossos patrocinadores. Queria falar sobre a Recupere, um ecossistema de cobrança com protesto 100% digital. Uma alternativa hoje para você, inclusive, postergar a prescrição da sua dívida. O protesto é uma alternativa para isso. E a Recupere tem uma solução fácil, acessível e ainda com um portal de recuperação. Então, é uma alternativa muito legal para você. Grande abraço lá para o Ivan. Você falou curva emocional, é isso? Exatamente, curva emocional da cobrança. Deixa eu vou entrando Não, um pouco mais nos resultados. Já estou pegando para a gente colocar o título do vídeo. Show de bola, porque eu vou contando um pouco mais dos resultados e vou contar um pouco mais dessa curva. O que a gente percebeu, tá? Sem falar muito de números da pesquisa, depois aí tem as pesquisas para vocês checarem, eu vou comentar alguns números, mas o que a gente percebeu, tá, dessa curva? Ela, primeiro, quando acontece as cobranças, só para a gente fazer uma análise top-down aqui. Hoje temos aí 40% da população adulta inadimplente, né? Mais de 70 milhões de brasileiros já seguindo esse padrão já há alguns anos. Os principais aspectos, conta corrente, cartão de crédito, empréstimo pessoal, é algo que se mantém. De todo mundo que a gente fez essa pesquisa, 97% das pessoas, elas reconhecem a dívida, né? E 77%, estou falando de 3/4, querem pagar. E eu até me relembro na minha época de modelagem, que eu fazia os modelos de os bons pagadores e os maus pagadores, chamava de bom e mal. Maior injustiça do mundo, porque ele não é mau, ele quer pagar. 2/3 querem pagar as dívidas, né? 77%. E aí, o que a gente percebeu começa a cobrança, né? Inicial, até a preventiva ali. Então, tem aquele medo inicial, aquela vergonha, ansiedade. E depois é muita insistência, né? A gente vai cobrando e aumentando a pressão, e aí vem para um segundo nível de emoção, que é a frustração. Então ele começa frustrado, e depois eu comento um pouco mais desses números para ilustrar essa curva. Depois ele entra num terceiro ciclo da emoção, que é a resistência. Então, beleza, eu estava com vergonha, eu estava ali com medo, agora eu estou um pouco frustrado, agora eu entro naquela resistência, que o pessoal a gente enche o saco mesmo para cobrar, e depois ele entra, depois dessa resistência, ele entra numa irritação, que é aí onde entra, não vou pagar, às vezes até melhora a condição, às vezes muda o cenário e ele não vai pagar por causa da irritação, e é onde gera vários processos de ação civil. Então, esses 4 que eu estou chamando da curva emocional da cobrança, tá? É por isso. Como é que a gente chegou nisso, tá? Legal. Dentro dessa pesquisa, desses 77% que querem pagar, tem 5 pontos principais, tá? 65% deles, eles têm estou falando de 2/3, tem uma pressão financeira imediata. O que é isso? Teve uma doença, precisa migrar o recurso para outro imprevisto, é uma pressão financeira imediata e não consegue pagar.
Então, não adianta você ficar ligando, porque você não vai conseguir, com essa pressão financeira imediata, ele vai buscar as prioridades dele. 58%, ele tem o medo do impacto de crédito. Então, sim, funciona, você vai ser negativado, aqueles versos, aqueles roteiros, aqueles escritos, 58% tem medo, sim, de ter impacto no crédito, e principalmente futuro. Por quê? O consumidor não entende muito como é essa marcação de crédito, como é que essa concessão de crédito, e etc. Então, tem, assim, esse medo de... Depois, tem 60%, que fica constrangido com a situação financeira. Cara, eu quero pagar, mas eu não consigo, eu não tive, entre aspas, né, sucesso no meu emprego que eu estou desempregado, então ele fica com uma frustração financeira. Depois, tem 40% que é injusto com os valores cobrados. E eu acho que isso aí passou da hora também das empresas... porque vai lá, cobra juros de 10% ao mês, depois dá um desconto de 95%, infla um saldo para dar o desconto. Então, eu acho que isso mais gera essa injustiça, o final da curva que a gente está falando, que é a irritação, do que um benefício próprio para contábil aí de inflar e depois dar desconto. E isso é um negócio que desculpa te interromper, isso é um negócio que eu já, no meu primeiro livro, lá de 2000, meu Deus, nem lembro, Histórias de Cobrança, 2017, perdão, meu Deus. Cara, eu até falo isso, tá? Eu até dou essa recomendação, só que hoje eu também não concordo mais com ela, que é o quê? Eu tenho a dívida, cobrei juros, legal, e aí eu dou aquele desconto para impactar, só que aquilo, naquela época, podia ter um efeito, hoje já não tem mais. A galera já fala, cara, mas peraí, você está querendo me enganar? Tem um efeito ao contrário, né, também? Exatamente. Hoje o inadimplente não é aquele mesmo cara que não entendia a situação. Hoje ele já é um cara, por mais que a educação financeira ainda seja um desafio no Brasil, cara, ele sabe que ele tinha uma dívida de 1.000. Você falou que ele deve hoje 5.000 e vai dar um desconto para ele pagar 1.200. Cara, então já não engana mais ninguém. Então, legal você ter falado dessa coisa captada, que é essa frustração. 40% tá porque, reclamando. Cara, eu mudei muito a minha forma de falar, de descrever o inadimplente, de entender aquilo que funciona. De novo, e eu falo isso sempre também, cobrança. E aí eu tenho que ter isso muito bem separado. Cara, eu tenho um cliente que é meu cliente há tempos, conheço ele, já comprou comigo várias vezes. Esse cara, eu preciso manter ele. Não adianta, no momento que ele está fragilizado, eu querer ganhar dinheiro com ele. Ele já me deu bastante dinheiro, ele está me dando agora, vai pagar os juros. Não adianta eu querer ganhar mais dinheiro. Agora, olha só, tem o cara lá que é o FPD, o First Payment in Full, primeiro pagamento em atraso. Nunca me deu nada, entrou, já me deu. Cara, e é diferente essa cobrança. Esse cara eu tenho que cobrar juros, esse cara eu tenho que realmente ser mais duro. Então, não é a 880, eu tenho que segmentar. Esse cara que eu conheço, que é meu cliente, cara, não faz sentido eu ter esse tratamento. E aí a pesquisa está mostrando isso. Bem legal, Edu. Exatamente isso. Então, só como é que a gente desenhou essa curva, né, da emoção da cobrança, baseado nesses 5 fatores. Eu falei da pressão financeira, falei do medo do impacto do crédito, falei do constrangimento por não ter a capacidade de pagar, o constrangimento financeiro, falamos da injustiça dos valores de cobrança, que é um pouco do que você comentou, enriqueceu aí, que você já, desde 10 anos atrás, né, no livro já estava comentando sobre isso. Isso aí. E por último, 1/3 dos clientes é a falta de clareza nos processos. É isso que causa. E aí, foi muito legal. Quando a gente soltou essa pesquisa, teve um colega que viu a pesquisa lá tal, viu um pouco do que eu falei da curva emocional da cobrança, e ele me ligou. Falou, Edu, tem uma assessoria de cobrança aqui, a fulana, ela está me cobrando uma dívida de um banco, e eu realmente estou devendo, tá? Eu estou com dificuldade financeira, quero pagar, só que eu estou te ligando, cara, como é que eu faço? Me ajuda. Hoje de manhã eu recebi 6 ligações da mesma assessoria, da mesma compra. 6, só essa manhã. E eu estou bloqueando os números, mas eles me ligam de outros números, e eu acabo atendendo,
e ele me cobra. E o que eu estou fazendo? Eu estou explicando para ele a minha situação, eu vou pagar, talvez no mês que vem ou daqui uns 2 meses. Agora eu não tenho condição nem de fazer um acordo, eu tenho falado isso para eles, mas 6. Aí eu conversando um pouco com ele, ele falou assim, você sabe o que eu já estou? Já estou na minha irritação. Posso te falar mais? Eu não vou pagar agora. Agora eu não vou pagar, nem daqui 2 meses. Ou seja, Exatamente. é um pouco do que a gente... A hora que ele me ligou e falou, eu falei, cara, tudo bem, é um exemplo em um, mas ilustra muito, e aí eu achei muito legal, assim, como a gente conseguiu captar na pesquisa esse ciclo das emoções aí que tá causado. Uma parada rápida agora para dar destaque a nossos patrocinadores. Queria dar destaque à Assertiva, mais que inteligência e dados, soluções integradas para o seu ciclo de negócio. Se você precisa de soluções para crédito, prevenção à fraude e cobrança, conheça a Assertiva. Tem muita coisa interessante para você utilizar de lá. Grande abraço para o Ederson. Muito legal. E aí, Edu, quer dizer, com base nisso, né, cara, Cara, o que eu faço com essa informação, né, cara? Eu tenho que mudar a forma como eu estou conduzindo. O objetivo da Évolo é exatamente mostrar como é que meu processo está operando, como é que está a minha interação com o cliente, e a partir daí, tem sites que mudem esse direcionamento, até porque eu sou da época lá de trás que o pessoal fazia monitoramento de qualidade e ficava apontando coisa negativa lá, porque o cara, olha, você não disse a Brasil Telecom agradece pelo seu contato. A mulher, eu nunca esqueço desse contato. Tem gente que faz isso ainda, viu, Tamo? Mas tem gente que faz nunca esqueço disso, que a menina falou, oi, Tambelini, mas mês passado, fui zerada na monitoria, porque a senhora, eu fiz um acordo com ela. Aí ela falou, minha filha, você me ajudou tanto, Deus te abençoe. Aí ela virou e falou assim, amém, senhora. E desligou. Aí ela foi pontuada, porque ela não disse, a Brasil Telecom agradece o seu contato. Pô, minha mulher falou, Deus te abençoe. Que você vai responder o quê, meu? Então, assim, a monitoria, ela não tem objetivo. É óbvio, ela tem objetivo de ver se você está falando certo, se você está cometendo erro. Mas, cara, ela tem que ter exatamente essa filosofia de buscar algo diferenciado, algo que permita você melhorar o processo. Como é que você vê as empresas usando isso efetivamente, Edu? Muito pouco ainda. Quando a gente fala de monitoria, tá na voz do agente. Hoje existe lá os blocos, né? Processos, como você comentou, compliance, comportamental e qualidade da negociação. Até tem um bloco de qualidade da negociação que é contorno de objeção, abertura, sondagem, apresentou atributos da proposta, mas é muito assim, conforme, não conforme, é assim que as empresas estão aplicando, e eu brinco muito assim, esse rótulo da monitoria, da monitoria tradicional, vem mudando. Só que hoje, o que a gente está comentando aqui, até agora, o que a gente está falando? Emoção do cliente, é a monitoria, mas não do agente mais. O agente é importante, mantém lá todos os checklists, mas olhando, vamos gerar o score de propensão, speech collection score, é isso que interessa hoje, é o que ele está falando. E aí, Tamba, mas eu queria, tem um ponto da pesquisa que vai responder bem o que você me perguntou, que é a segunda parte, que é o quê? Legal, mapeamos tudo isso, criamos a curva da cobrança, mas e aí? Né? E aí a gente continuou essa pesquisa pelo seguinte, eu falei, cara, eu não quero só dar esse diagnóstico, eu quero dar o que tem dado que esse aprendizado, o que tem feito para recuperar mais. E aí a gente fez uma segunda parte da pesquisa que 63%, 63, 2/3 dos devedores, né, que tiveram escuta ativa, respeito com o momento financeiro e empatia, são 3 conceitos que a gente criou dentro da Évolo, tá? Eu sei que é subjetivo, mas a gente criou o conceito de respeito ao momento financeiro, empatia e escuta ativa. Então, os nossos clientes têm aplicado isso. 63% que tem essa aproximação do cliente, e quando eu falo de escuta ativa, é assim, igual o exemplo que eu dei do meu colega. Cara, eu não consigo pagar, vou pagar daqui 2 meses. Você para de ligar para ele naquele momento, não vai ligar mais, e faz só um tracking, uma mensagem, ó, a gente está contando que daqui 2 meses, se mudar o cenário, você me avisa. Isso é escutativa, tá? Diferente de você ligar 6 vezes.
quando a gente tenta, e principalmente quando é o primeiro contato, o que a gente entendeu na pesquisa que a gente também divulgou dentro dos links que você vai liberar para o pessoal? 63% sente mais segura para explicar a situação financeira. Quando ele explica a situação financeira, ele está te dando um monte de informação para você ajustar a tua régua, ajustar a tua oferta, e aí ser matador. 2/3, tá? E vem um número muito legal aí, que dentro disso, você consegue, você tem 56% das conversas que foram empáticas, que seguiram esses conceitos que eu te comentei, elas foram bem-sucedidas na negociação. Foram 56%. Então, eu estou falando que 2/3 sentem seguros, e desses, metade foi uma negociação bem-sucedida. Então, assim, é muito gritante o poder que se aumenta em recuperação ao fazer isso. Mas não é só no pitch. Uma vez que você identificou, você tem que inibir da régua, tem que espaçar a régua. Uma palavra que você usou aqui é segmentação conforme a escutativa que você teve. É essa implementação que eu trago em números aqui, que eu vou até repetir, porque é muito impacto na recuperação. 63%, 2/3 aproximadamente, sem seguro para explicar, e quem explica, 56% tem negociações bem-sucedidas. E você sabe que você falando tudo isso, eu vou lembrar de uma situação. Eu hoje pela FAICO aí tenho contato com gente do mundo todo, consultores, né? E eu tenho um grande amigo aí que é um consultor especialista em cobrança no mundo. E ele me contava, ele veio para o Brasil, trouxe alguns cases, e aí ele contava sobre algumas situações que. E aí ele dizia, não, por exemplo, quando o cara de repente fala que eu não posso pagar daqui, só posso pagar daqui 2 meses, eu dou a condição para ele pagar só 2 meses. E o Brasil ainda não está acostumado com isso. Agora a gente tem uma nova regulamentação, que é a 4966, que é uma mudança na provisão. Cara, e aí isso é um negócio que ainda não está desse jeito, conectado 100% assim, mas eu, teoricamente, por exemplo, poderia pegar e falar, o Tambellini, ele está me falando, eu comprovei aqui, ele só pode me pagar daqui 2 meses. Cara, o Tambellini, eu não vou lançar ele na provisão de perda para agora, porque ele é um cara que está me indicando que vai pagar. Então, eu vou jogar a projeção de perda dele mais para frente. Se daqui 2 meses realmente o negócio não acontecer, aí ok, eu jogo. E hoje, esse impacto de eu ter que ter o cara de 30 em 30 dias correndo no aging, correndo na. Isso é uma pressão para a cobrança que faz com que o operador acabe jogando isso e não tendo essa empatia, essa escuta ativa. Eu acho que a gente está no momento de mudar esse processo todo. A gente já houve aí, sei lá, quase 5, já está indo para 10, não sei, anos, a questão da cobrança humanizada, mas tem um monte de coisa que a gente só olha na teoria ainda, né, Edu? Tá longe, né? Tá longe. Longe, longe. Espaço agora para os nossos patrocinadores. Queria falar da Uni. A Uni, mais do que tecnologia, somos um grupo de pessoas dedicadas. Inúmeras soluções, principalmente uma IA excepcional, uma IA que conversa, não é só digitalizada, com digitação, e ela conversa e pode estar fazendo venda, cobrança, tudo aquilo que você precisa, pesquisa, tudo isso. A Uni é uma excelente alternativa. Queria dar um destaque lá e mandar um grande abraço para o Paulo, grande amigo e parceiro. Ô, Edu, e eu queria te fazer uma pergunta. Cara, eu sou um escritor de cobrança. Cara, tenho lá minhas 50, 80 PAs. Puta, cara, ouvi esse vídeo aqui, achei do caramba. Para não falar outra coisa. Pô, cara, e aí? Será que a Évolo cabe no meu bolso? Conta para mim aí. Legal, Tamba. A Évolo hoje, o nosso modelo comercial, ele é escalonado, é por volume de análise. Então, temos pequenas empresas a empresas gigantes, né? Temos aí desde Bradesco, Vivo, Porto Seguro, Tokio Marine, todos esses clientes, a Ginomoto, Raizen,
tudo cliente nosso, que são clientes big, com clientes menores, clientes pequenos, escritórios, temos escritórios que já está trabalhando com a gente, temos cooperativa de crédito, temos financeiras, temos fintechs, então tem uma série temos a Canção Nova, igreja, tem um monte de projeto aqui de empresas menores, muito segmentado. Também não é só cobrança, né? Tem a parte de CX, Customer Experience, tem a parte de venda, claro. Então tem consórcio de automóvel, tem bastante nicho. Tamba, eu queria deixar 2 cerejinhas do bolo aqui também, que é legal, e esses números eu não vou contar porque são dos meus clientes, mas todo mundo que teve essa escuta ativa e já está conseguindo operacionalizar isso na régua, na política, a chance de promessa aumentou muito. E detalhe, a quebra diminuiu muito, a quebra da promessa, tá? Diminuiu muito. Eu não vou contar os números aqui, mas são muito relevantes. Dá para você fazer um plot com os números anteriores que eu falei. E a segunda coisa, que também, para finalizar aqui o bate-papo aqui das curvas emocional da cobrança, isso está no resultado da pesquisa também, pasmem, 60% dos devedores tentaram resolver o problema por conta própria. Lembra que eles não são mal pagadores. 60% tentou. Aonde se esbarrou? Na burocracia. Processos inflexíveis. Muitas vezes ele quer pagar, fala, cara, eu consigo pagar agora só R$50 para manter meu crédito ativo, mês que vem eu consigo pagar um pouco mais e aí eu vou começando a resolver minha situação. Não, você tem que pagar a entrada mais parcela. Esses processos matam. 60% tentou pagar e não conseguiu. Cara, esse é outro ponto, que é aquele processo de parcelamento básico, entrada mais X parcelas de X reais fixo. Cara, eu falo muito isso, a gente está no momento onde eu tenho que ter diversidade, tem que ter pagamento semanal, quinzenal, parcela que seja uma agora de 100, outra de 200, uma de 50. Cara, não adianta, cara, não tem mágica. E, cara, ninguém se mexe para isso, porque eu sei também que a demanda é muito grande, sistemas às vezes não permitem eu fazer isso, mas, cara, quem não parar e pensar nisso não vai evoluir, sinceramente. Muito bom, Edu. Cara, de novo, o contato da Évolo vai estar aqui na descrição do vídeo. Se você está querendo conhecer e acha que isso pode impactar, e sem dúvida pode. Eu tenho uma coisa que se hoje eu tivesse uma operação de cobrança, eu teria determinadas coisas, fornecedores, cara, indiscutivelmente comigo, e a Évolo, sem dúvida, é uma que eu teria. De novo, não é meu partner, mas eu não canso de fazer propaganda, porque eu acredito efetivamente o quanto isso é bom. Cara, esqueci de dar um recado. Você tá aqui comigo até agora, não curtiu o vídeo ainda? Pô, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal. Toda terça e quinta tem vídeo novo aqui. Edu, queria te agradecer, meu amigo. Estava ansioso, a gente desmarcou várias vezes. Estava ansioso para fazer esse vídeo, porque o conteúdo é muito bom. Cara, então queria te agradecer e aí você fazer tua despedida aí. Legal, Tama. Eu que agradeço. Sempre muito bom essa troca aqui. Aprendo muito aqui no Tabelando com o Tambellini, não só quando eu participo, mas em todos os episódios. Muito fera. E fica a chamada aqui, né, para acho que todo mundo que ouviu aqui, que temos muita tecnologia, tem avançado muito, mas tem coisas simples, os processos, o que o devedor está falando para a gente, que a gente não capta nos nossos processos, nos nossos sistemas, na forma da gente cobrar. Ouvir o consumidor, escuta ativa, empatia, está fazendo o que ele está pedindo, vai aumentar consideravelmente o resultado da cobrança. Pensem nisso. Muito bom. Muito bom, Edu. Obrigado mais uma vez. Galera, até a próxima. Esse vídeo foi fantástico. Muito bom. Edu, valeu, obrigado mais uma vez e tamo junto aí. Galera, valeu, tchau. Valeu, Tama. Eu que agradeço.